A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, buscando ao Senhor durante a madrugada e recebendo as promessas feitas pelo nosso Senhor Deus para aqueles que verdadeiramente o buscam durante a madrugada. Então, independente das redes sociais que estiverem nos acompanhando agora, pois estamos ao vivo em todas elas, para mais de 25 países, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, porque explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E lembrando também a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão chegando agora. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, nem interesses ou emoções dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor nosso Deus. E é com isso que nós estamos aqui sempre cumprindo a palavra do Senhor, as Escrituras da Bíblia Sagrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, sem colocar nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas é sempre boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois toda live eu sorteio os números dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Por que rebanho e por que bendito? Rebanho, João capítulo 10, é uma das muitas passagens em que o Senhor Jesus afirmou que nós somos os seus rebanhos. E benditos é uma das muitas classes de promessas nas Escrituras Sagradas, como em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E também
lembrando a todos vocês que para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar deixando nos comentários o seu nome, dizendo aí você fala o seu nome, sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e escreve o seu número de 1 a 12, do qual você faz parte. E assim, além das orações que você recebe durante a live, você vai continuar recebendo orações, mesmo após o término das lives, todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também pode continuar frequentando a igreja. Exatamente, isso que eu ia falar nesse momento. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer uma igreja, templo ou congregação, mesmo sendo membro dessa igreja virtual, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examinem Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 questões que são denúncias, que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. Por que esse valor e por que oferecer dinheiro? Porque o valor, hoje em dia, não paga o cachê de um cantor ou de um jogador de futebol. E o cantor e o jogador de futebol não custa a sua salvação, a sua vida eterna, a sua vida financeira, a vida da sua família, das suas futuras gerações. E todos os mais de 40 questões que nós abordamos é 100% princípios da palavra do Senhor Deus, das Escrituras, da Bíblia Sagrada. E também por que de oferecer dinheiro, que é para que qualquer um faça a prova de nós, da nossa palavra. Pois verdadeiramente, se você chegar e falar, tá, qual é a sua perca, se provar que aqui a sua afirmação é uma mentira, a gente perde dinheiro. Nós somos também um grupo de empresários. Então, se as pessoas se preocupam tanto com dinheiro, nós colocamos o dinheiro aí para que vocês possam fazer prova de nós e da nossa palavra. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, basta abrir o perfil indo na aba de seguindo e você vai encontrar o @as_sem-ovelhas, o @milaofertadim, onde o vídeo com as informações necessárias estará fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira,
consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. E os obreiros conosco recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, as secretarias de trabalho e emprego, todos têm a oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e também todos têm a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Se você quer uma obra dessa na sua região, basta entrar em contato conosco através do privado das redes sociais, nos dizendo o seu bairro, município, estado e país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para que nós possamos estar chegando também na sua região. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração para darmos início às orações, para darmos início às ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui ao vivo de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor Deus sendo ministrada, com orações para todos aqueles que precisam e necessitam, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tá faltando aqui, por favor. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E avisando, dando uma satisfação pro pessoal que tá nessa rede social aí, o Marcos, esse aí já é velho aqui, ele simplesmente não aceita que está errado e também quer... 12 minutos, hein? No final da live vamos ter 12 minutos. No final dessa live, nós teremos 12 minutos em que nós estaremos interagindo com vocês, respondendo suas perguntas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras, a palavra do Senhor Deus, a Bíblia Sagrada. Esse Marcos aí é simplesmente um religioso que diz ter estudado a palavra do Senhor Deus mais de 7 vezes e que conhece o Evangelho de capa a capa, mas chegou a nos perguntar aonde que estava escrito na Bíblia Sagrada sobre o sorteio. E porque a gente não deu a resposta da qual ele queria, a resposta fácil, o leite, já que ele falou que era capacitado, então ele tem que ter o alimento sólido e não ficar pedindo o leite da palavra do Senhor Deus. Então a gente propôs para ele, nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro se ele mostrar na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que não existe mais sacerdote, para que vocês vejam verdadeiramente a nossa sinceridade e seriedade em relação ao assunto, porque o advogado mais incompetente, porque o advogado mais incompetente teria ganhado uma causa contra nós na justiça se nós não tivéssemos provas verídicas de como mostrar. Não, você não mostrou, eu te refutei e você não aceitou a refutação. E vamos dar início às ministrações dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Hoje eu estarei sorteando a palavra do Senhor Deus mais uma vez, com orações para todos aqueles que precisam e necessitam. Então escolha aí o seu número de 1 a 12, que no decorrer dessa live você estará recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E no final desta live você terá no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E o primeiro rebanho bendito de número
ímpar 5 e rebanho bendito par de número 6 é o primeiro a receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos nas nossas 12 igrejas virtuais continuam recebendo orações mesmo após o término das lives, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, toda madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro de Zacarias, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Zacarias, capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 6, Zacarias, capítulo 12, para a sua meditação. Mas a gente mostrou para todo mundo, a gente falou a base da Bíblia Sagrada, a gente só não fala para você, porque você chegou se gabando, falando que conhecia o Evangelho de capa a capa, que já tinha lido a Bíblia toda 7 vezes, então você tem o dever e a obrigação de examinar nas Escrituras. E a gente ainda foi generoso e não fez você perder o seu tempo, que a gente ainda falou, se você provar na Bíblia Sagrada, recebe 10 milhões de reais em dinheiro. Você não provou, não examinou, não buscou pesquisar, pelo jeito 7 vezes foi só o suficiente, aonde você, seu coração, verdadeiramente a sua ligação com o Senhor foi capaz de chegar. Nosso sacerdote e apóstolo examinou mais de 30 vezes, de capa a capa, marcando versículo por versículo. E vamos à oração a ser ministrada, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 5 é a primeira a ser ministrada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração da oração de número 5. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração do... Aí eu não sei, abençoado, sinceramente, porque eu não mexi em notificação nenhuma aqui. Se você não está conseguindo compartilhar nessa rede social, não fomos nós que limitamos, é algum boicote, mais uma vez, da rede social para conosco. Mas parabéns pela sua iniciativa de estar compartilhando a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora em todas as outras redes sociais, com @igrejas benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E vamos à ministração do livro de Zacarias, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer desta live. Mas é necessário ler o capítulo que sair para você todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de Zacarias, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas.
Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. Glórias ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Zacarias, capítulo 11, verdadeiramente vemos aqui o juízo do Senhor e a indignação dele contra os falsos pastores, aqueles que não apacentam a ovelha do Senhor Jesus, que não dão a vida pelas suas ovelhas. Tanto é que desde o Antigo Testamento, o Senhor tirou esse ministério do ser humano, ele constituiu Davi para apacentar a Israel, não para ser o pastor de Israel. Pois lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma: um só rebanho, um só pastor, e eu sou. Ele é o único e verdadeiro pastor, para que verdadeiramente recebamos a promessa do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É necessário você verdadeiramente ter ele como seu único pastor. Não adianta você falar que Jesus é o seu pastor, se você também, quando chega na igreja, chama o Cláudio, o Roberto, Vinícius de pastor também. Então é muito importante a gente examinar... Seu pastor, exatamente. Então isso que é muito importante a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque o Senhor nos ama de maneira grandíssima, quando nós guardamos e praticamos os seus mandamentos. Ele tem ciúme de nós, e nós devemos verdadeiramente ter ciúme da sua palavra, em guardar e praticar os seus mandamentos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. E vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, a receber uma palavra para a sua meditação. E o rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado é o livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, para meditação. Perdão, gente, 1 Pedro que tem 5 capítulos. Vamos sortear o capítulo aqui agora do livro de 1 Pedro para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E simplesmente o Marcos continua insistindo. Quem na outra rede social, o pessoal já conhece essa figurinha marcada. Simplesmente, aqui é uma igreja, estamos no horário da oração, no horário da administração, e você está simplesmente tentando causar confusão. O nosso sacerdote apóstolo fala e fala mais do que eu. Só que o ponto é, agora é o momento de oração, de ministração da palavra do Senhor. A gente ainda deixou reservado 12 minutos no final da live para estar interagindo com vocês. Então, ou você tenha paciência e aguarde até o final da live, ou então você vai continuar sem resposta. Porque onde nós temos toda a live para interagir e responder a todos vocês é no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E o livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, 1 Pedro, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de 1 Pedro, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando todos aqueles que quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término desta live, basta estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração a ser ministrada, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. A oração de número 6 é a próxima a ser ministrada. Vamos dar início à ministração para mais honra e glória ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas
para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 19. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê verdadeiramente a unção, a presença do Senhor, o Espírito Santo de verdade, através do ministério de sorteios, trazendo um livro e um capítulo para testificar as nossas palavras anteriores. Aqui vemos verdadeiramente a importância que há em andarmos em santidade e em santificação, em sermos santos como o nosso Senhor Deus é santo e como Ele mandou que nós sejamos. E aqui deixou bem claro no versículo 17, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se você reconhece o Senhor Deus Todo-Poderoso como seu Pai Celestial, é necessário você andar com temor, com prudência, conforme manda a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. E como o Senhor Jesus afirmou, João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Porque se você julgar pela aparência ou julgar com base na sua opinião própria, você simplesmente cai em um laço. E aqui no versículo 13, deixa bem claro, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento superior ao conhecimento, ao discernimento, à sabedoria e à inteligência, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então devemos ser pacientes e esperar no Senhor, mas não esperar de maneira parada, e sim verdadeiramente esperar cumprindo as suas obras e os seus frutos. E como aqui no versículo 18 está escrito com todas as letras, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver e por tradição recebestes de vossos pais. O Senhor Jesus veio para trazer algo novo, para cumprir a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas e trazer certas coisas novas. E verdadeiramente nós devemos examinar as obras e os frutos de nossos antepassados para que não venhamos a cair em ciladas e em laços, a repetir os mesmos erros, assim como o povo de Israel diversas vezes foi seguir os seus antepassados, porque desde que eles conheciam que o mundo era assim, então com isso eles caíam cada vez em um laço. Então é muito importante a gente examinar com muita atenção e com muito cuidado. E a mensalidade dele comentou, ovelha sem pastor. Exatamente. Porque quando verdadeiramente não há o verdadeiro pastor, em que ele afirmou que é ele o que entra pela porta, verdadeiramente acaba vindo o mercenário, o lobo devorador. Então com isso todos ficam suscetíveis. Oséias 4, versículo 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E vamos ao próximo rebanho dos benditos. Rebanho bendito ímpar, de número 1, e rebanho bendito par, de número 2. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Examina as Escrituras. João 5, versículo 39. Examinais as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Palavra do Senhor Jesus. E vamos ao livro de Gálatas, que contém
6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado para levar a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Gálatas, capítulo 6, e para o rebanho bendito par de número 2, livro de Gálatas, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que, dependendo da rede social, esta live vai ficar salva para que vocês possam examinar as ministrações anteriores e compartilhar para outras pessoas que precisam e necessitam receber a palavra do Senhor em suas vidas, sendo ministrada, seja onde for que ela estiver. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11, e aqueles que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar se inscrevendo ou seguindo nas nossas igrejas virtuais, inclusive essa, @Igrejas Benditas. Nessa rede social, o link e o horário das lives está na descrição do vídeo e outras informações importantes e necessárias. E nas outras redes sociais, basta abrir o perfil e ir na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Abençoado que perguntou sobre rebanho ímpar e rebanho par, no início da live eu expliquei sobre isso para todos vocês, para a mais honra e glória do Senhor Deus, e no final da live eu estarei interagindo com os comentários por 12 minutos, respondendo suas dúvidas, com porquê, para que e como, sobre a palavra do Senhor Deus ou sobre uma de nossas mais de 40 questões. E vamos à ministração no livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 20. Do versículo 15 ao versículo 21. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gálatas capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 20. Irmãos, como homem falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Gálatas, capítulo 3, é importante para a gente ver como uma palavra, uma letra, muda todo o significado. E a importância que tem em nós examinarmos a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Pois aqui no versículo 16 está escrito: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como a de um só, e é a tua posteridade, que é Cristo. Então devemos verdadeiramente ser gratos a esse Senhor que nos salvou, que nos recolheu como ovelhas do seu rebanho, como verdadeiramente aqueles da qual temos agora a oportunidade
de alcançar também as promessas que ele fez a todos aqueles que o amam. Basta nós termos a iniciativa, guardar e praticar os seus mandamentos em espírito e em verdade, sem acrescentar e nem omitir nada. Pois aqui, justamente no versículo 15, está escrito sobre isto. Irmãos, como o homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Então devemos lembrar que a palavra do Senhor Deus, o testamento nas Escrituras Sagradas, não podemos acrescentar e nem omitir nada. Palavra das Escrituras Sagradas, Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Porque aquele que acrescenta, as pragas são acrescentadas na vida dessa pessoa. Aquele que omite, o seu nome é tirado do livro da vida, das cidades santas e das boas promessas feitas também. Então nós devemos lembrar que tudo aquilo que vale a nossa salvação e a nossa vida eterna, devemos constar com seriedade e comprometimento em guardar e praticar, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão nos acompanhando neste momento. E o próximo dos benditos a receberem a palavra do Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação nesta madrugada. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Todos aqueles que quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, basta estar se inscrevendo ou seguindo nessa igreja virtual. Livro de Judas, que contém somente um capítulo. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3 e do rebanho bendito par de número 4. Eita, glória, bem certinho. E aqueles que têm dúvidas com o porquê, para que e como, sobre a palavra do Senhor Deus, sobre uma de nossas mais de 40 questões, no final desta live nós estaremos separando 12 minutos para estar interagindo com todos vocês, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E para a meditação e a ministração da oração de número 7. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Como a mensagem comentou, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós temos sim um pastor, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo afirmou que ele é o único pastor, e qualquer um além dele é o mercenário, é o mentiroso. E nós estamos sempre aqui firmados na verdade. João capítulo 10. E vamos à ministração do livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo... Oh, glória, tanta coisa boa aqui no livro de Judas. Vamos ao livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 3 ao versículo 9. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixando a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram expostas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo,
também estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único, é importante para vermos a atenção daqueles que são fiéis ao Senhor Deus, para com aqueles que se disfarçam de filhos do Senhor, os servos malditos, que praticam a iniquidade, que não guardam a palavra do Senhor Deus. E aqui o apóstolo Judas deixou bem claros: homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Ou seja, homens que dizem ser do Senhor, mas estão separando o reino, separando o povo do Senhor Deus. Com essa história de: ah, não, eu sou pastor, esse povo é minha ovelha, é meu rebanho. Um só pastor, um só rebanho, e ele é. Devemos estar todos juntos, interagindo em um só espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor Jesus. Você deixou bem claro, é importante que ande mais de um. Não podemos andar só, devemos sempre andar acompanhados com aqueles que estão verdadeiramente praticando a palavra do Senhor. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que hoje eu estarei interagindo com os comentários no final da live, durante 12 minutos, respondendo suas perguntas sobre a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, mas onde eu realmente passo a live toda interagindo com vocês, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadinho. E o livro é o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Hebreus, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Hebreus, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 8, Hebreus, capítulo 2, para a sua meditação. Todos aqueles que querem continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, em que aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações mesmo após o término das lives, todas as madrugadas, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E a oração de número 12, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas Escrituras Sagradas, que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos aqui dar início à ministração no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás,
e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Hebreus, aqui faz uma citação nessa parte do Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo 45, onde verdadeiramente o cetro do Senhor é o cetro de equidade, e a gente vê como o Senhor verdadeiramente honra e abençoa aqueles que são fiéis, guardam, praticam e anunciam o seu evangelho e a sua justiça. E aqui no versículo 14 deixa bem claro que há espíritos ministradores para trabalhar ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aqueles que hão de herdar a salvação é aqueles que fazem a obra do Senhor, que creem no Senhor como está escrito, que guardam e praticam as suas palavras e os seus mandamentos. Então é sempre essa recompensa que nós devemos sempre almejar. Não é apenas essa material do ouro, de prata, de fama, riqueza e poder, e sim aquilo que é impossível o mundo corroer, o tempo continua em eternidade, que é a presença de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nós estamos juntos com Ele na glória, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o último rebanho, rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam o Senhor durante a madrugada. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Olha só, falando no livro de Salmos, Salmos que contém 150 capítulos. Salmos que contém 150 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando que interagimos mais com os comentários no @MileOfertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Aqui é uma igreja focada em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, mas todos aqueles que quiserem tirar alguma das suas dúvidas, no final desta live estaremos separando 12 minutos para estar interagindo com todos vocês. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao capítulo do livro de Salmos, Salmos capítulo 147. Salmos capítulo 147, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Salmos capítulo 147. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Salmos capítulo 148, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça a toda criatura, para que vocês possam receber a palavra do Senhor em seus corações, aonde vocês estiverem. Vamos à ministração da próxima oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4 é a próxima a ser ministrada. No início dessa live, você pode, nessa rede social, tu pode voltar, eu expliquei o porquê de rebanho e o porquê de bendito. E vamos à ministração da oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos à ministração no livro de Salmos, capítulo 147, do versículo 1 ao versículo 7.
Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Salmos, capítulo 147, nós vemos mais uma vez aqui o trabalho com os números na palavra do nosso Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, toda a atenção e cuidado que o nosso Senhor tem para com toda a sua criação, e também conosco, é claro, porque fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E também vemos a necessidade de verdadeiramente nos submetermos à palavra do Senhor, ao seu evangelho e à sua justiça. Porque aqui deixa bem claro, o seu entendimento é infinito. Nós não podemos colocar a nossa visão de mundo para tentar limitar o agir, a palavra ou o poder do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois nada que tenha nesse mundo carnal e natural possa se comparar a Ele, à sabedoria dEle, à inteligência dEle ou ao entendimento dEle. E cabe a cada um de nós examinarmos sempre com muita atenção e com muito cuidado, para que jamais, em hipótese nenhuma, desviemos os nossos caminhos e fiquemos na cilada, em laços armados pelo inimigo. E vamos ao próximo livro a ser ministrado, lembrando que eu dou sempre apenas uma introdução nos capítulos e é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver neste momento. E no final desta live estarei sorteando 12 minutos para estar respondendo as suas dúvidas com o porquê, para que e como, sobre a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada ou sobre uma de nossas mais de 40 ofertas. E o último livro sorteado é o livro de Filemão, que contém um único capítulo. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, é a meditação do Senhor Deus para todos nós estarmos meditando. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para a nossa meditação. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oração é a oração de número 10, a última a ser ministrada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando o Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Antes da ministração no livro de Filemão, estarei apresentando a todos vocês uma das nossas mais de 40 questões para vocês examinarem a nós, o nosso caráter e o nosso perfil para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oferta é a oferta de número 12, que eu estarei apresentando. E como eu disse, é necessário sempre examinar com muita atenção. Eu dou uma introdução na palavra do Senhor. Vocês que devem examinar as Escrituras Sagradas, trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença. E qualquer dúvida, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. Realmente, não existe apóstolo, até porque eu não sou. O que temos é o nosso sacerdote e apóstolo, que é o meu Pai, para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E respondendo rapidamente a pergunta ali do abençoado, se tem a igreja física,
ou é só digital? Nós estamos inaugurando nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Basta você entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, nos informando a sua região com o seu bairro, município, estado ou país, para nós acrescentarmos nos lugares onde nós iremos aí colocar as nossas bases físicas, onde o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso aos 4 alimentos, podem pregar, desde que seja a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas, e tem a oportunidade para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E em nossa oferta de número 12, a primeira com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, são no mínimo 12, muita ou muito frutos para que você tenha uma vida com abundância. Examine João 10, versículos 10 a 14, com foco no versículo 10. E muita atenção! Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos é mentira e anular os livros da Bíblia Sagrada, que são a base da mensagem, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E examine essa mensagem com muita atenção, pois depois de ter ouvido toda a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, você vai poder mudar o futuro ou o presente da sua vida, seja financeira ou espiritual. E o vídeo completo com a mensagem, que é anunciar a mensagem dos séculos, está disponível em nossos canais para vocês estarem examinando para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E vamos à ministração. Vamos iniciar a ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, no versículo 2 ao versículo 8. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração no livro de Filemão, nós temos muitos pontos importantes. A igreja que está em tua casa, porque devemos lembrar que a igreja somos nós, os seres humanos, e que antes, na época dos apóstolos do Senhor Jesus, o trabalho era sempre feito de casa em casa. O próprio Senhor Jesus ia de casa em casa. Quando ele não estava ensinando as multidões, ele estava em casa ensinando as pessoas, curando os enfermos, fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas primeiramente levando a palavra do Senhor a toda criatura. E verdadeiramente aqui nós vemos o apóstolo Paulo também examinando as obras e os frutos dos seus discípulos, que também eram líderes, provando, confirmando a fé deles no Senhor Jesus, através de obras, através de frutos, e não somente por palavras. Pois aqui no versículo 7, no versículo 6 está escrito assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, pois verdadeiramente é necessário demonstrarmos, através de obras e através de frutos, quem é o Senhor de nossas vidas. Oi, apóstolo? Exalar verdadeiramente a presença do Senhor e do Espírito Santo de verdade para a toda criatura, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou dar início aqui ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha aí o seu número de 1 a 7 para que você tenha mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que essa live vai ficar salva para as outras pessoas acompanharem as ministrações passadas, para compartilhar para outras pessoas que precisam e necessitam. E daqui a pouco eu vou separar 12 minutos para estar interagindo com vocês, respondendo suas perguntas sobre a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada. E se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai
vai meditar no livro de 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se de 1, eu não sou pastora não, tá bom, abençoada? Eu sou ministrando aqui a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1 e único. Livro de Judas, capítulo 1 e único. Se você escolheu o número 6, livro de Judas. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7, você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 147. Salmos, capítulo 147, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 1, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto eu vou aqui dando os comunicados para todos vocês, vão deixando aí nos comentários perguntas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, ou sobre uma de nossas mais de 40 questões, para que vocês possam verdadeiramente estar examinando a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. E muita atenção nos benefícios e importância. Aí lembrando que qualquer pergunta que seja de caráter carnal, mundano, maligno, não será respondido sobre a palavra do Senhor Deus, a obra do Senhor ou as nossas ofertas. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, além das orações realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 12 minutos antes das 5 horas da tarde, ou seja, às 4 horas e 48 minutos da tarde, na @ AIG 1318 37300 e até às 1h12 da madrugada, nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição desta live. Nas outras redes sociais, basta você abrir o perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela e na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato
com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como está o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E agora vamos estar interagindo com todos vocês para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar aqui nessa rede social. Pois aqui a abençoada está insistindo, ela reclamou que... É porque... entendi. Não, porque tem muito comentário, meu cérebro está processando qual que eu respondo primeiro. Vamos lá. Vamos primeiro ao foco, ao objetivo. Porque ela falou, não tem pastor, mas pode ter apóstolo. Sim, reclama com o Senhor Jesus, se você quer o contrário. Porque lá no livro de João, capítulo 10, é a palavra do próprio Senhor Jesus. Um só pastor e um só rebanho. Pois você questionou justamente as palavras do Senhor Jesus, querendo dizer que, porque ele falou do bom pastor, que tem que ter o pastor, que aí você falou que você acha, então, que o ser humano tem que ter pastor. Então, o ser humano tem que ter pastor. O ponto é, quem é o pastor? Que ele deixou bem claro, que é ele. Ele é o único pastor. Ou você também acha que ele não é o suficiente para nos pastorear de maneira perfeita, aquele do qual já deu a vida por nós? Bom, o certo até, você poderia até dizer assim, olha, Pedro realmente é o único pastor. Porque o Pedro realmente, ele falou 3 vezes para o Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pronto, você poderia até dizer isso. Mas o próprio Pedro realmente, quando você vai lá em 1 Pedro capítulo 1... Que ela citou 1 Pedro capítulo 5? 1 Pedro capítulo 5, Pedro fala assim, eu como presbítero, que falo convosco como convém vocês apacentar o rebanho do Senhor. Então você tem que entender bem uma coisa só. O pastor, quando tem um pastor numa igreja, ele está apacentando o quê? O costume da igreja. A doutrina da igreja, mas não a ovelha que está entrando lá dentro. Porque aquela ovelha que está entrando lá dentro, só tem um só que é o pastor dela, o Senhor Jesus. Então, toda a igreja tem pastor de doutrina, filosofias, fábulas, sim, comportamento que eles colocam. Mas o Senhor Jesus não permite que nenhum deles seja das ovelhas. Exatamente. Então, é só você olhar e acompanhar. Você vai ver que nenhum dos apóstolos se apresentaram como pastor, nenhum dos apóstolos ungiu ninguém ao pastor, nenhum dos apóstolos foi identificado como pastor, nenhum foi. O único que foi identificado foi só o Senhor Jesus Cristo. E quando você vai lá em Efésios capítulo 11, você vai ver lá que está falando sobre o pastor. Mas aí, Efésios capítulo 4, versículo 11, está colocando um apóstolo acima do pastor. Exatamente. E o apóstolo nunca foi acima do pastor, porque o único que pode ungir o apóstolo é o pastor, que é o Senhor Jesus, tá bom? Exatamente. Abençoado? O abençoado até perguntou, pastor e apóstolo não é a mesma coisa? Acho Não. que é mais uma nomeação diferente. Não. São ministérios diferentes e o Senhor Jesus deixou bem claro que o de pastor ficou somente para ele. O ser humano ainda tem um ministério de apóstolo. Mas apóstolo, aí, bispo, o apóstolo, bispo, presbítero, missionário, por aí fora vai. E o abençoado ele falou, não fica... Doutor. Exatamente, o abençoado ele falou, não fica respondendo os haters, bendita. Eles querem que você desanima da fé. Isso eles não vão conseguir, muito pelo contrário. Eles me abençoam ainda mais quando verdadeiramente ofendem e atacam particularmente a minha pessoa. Eu fico grata e faço questão realmente de ler, de examinar. Exatamente, só não fico rebatendo e debatendo, porque não vale perder o tempo com coisas que referem a minha pessoa e... na hora que é da palavra do Senhor Deus, do Evangelho e da sua justiça. Eu só rebato aqueles... Eu só rebato aqueles que falam da palavra do Senhor Deus. O momento abençoado, ele perguntou o que é o Evangelho. Opa! Essa foi a maior palavra até hoje que perguntaram. Porque o Evangelho não é um título para ninguém ser. O Evangelho é o que? É a graça de Cristo. Qual é a graça de Cristo? É o Evangelho, tudo que ele fez, que nós devemos realmente praticar, ensinar, pregar e fazer as obras que ele mandou. É a palavra dele que nós devemos bem claro, entendeu? Então, o Evangelho é isso aí. É a obra, a graça do Senhor Jesus Cristo para nós termos que pregar, ensinar ou praticar na nossa vida, ou fazer as obras. Por isso que ele disse lá em Marcos capítulo 10, aquele que amar ele e o Evangelho são duas, ó. O Senhor Jesus é um e o Evangelho é outro. Exatamente. Agora não é título para ninguém ser não, tá bom? Exatamente. E aí a pessoa que está da história do pastor escreveu sobre
Hebreus 10, versículo 25. Lê e vai para a igreja, sai do virtual. Primeiro ponto. Não, calma aí, não, tá tudo bem, tá bem. Bom, 10, versículo 25, não é isso? 10, versículo 25. Aí tá mandando todos os líderes realmente, os líderes. Porque o livro de Hebreus é para líderes, não é realmente para qualquer uma pessoa pegar e entrar lá e querer reivindicar alguma coisa. Exatamente. Tanto é que até hoje a internet, todo mundo não sabe quem é que foi que escreveu o livro de Hebreus, porque é um livro de sacerdote, é um livro para líderes. Tanto é que você vai lá em Hebreus capítulo 5, que é só para os perfeitos. Você é perfeito, você pode estar citando lá. Se você não é, sai fora. Se você diz que não é, né? Não, deixa ela. Exatamente. Ela. E então, aí... entendeu? Que lá diz, Hebreus 10, versículo, não deixar de congregar. Ó, congregar os líderes. As igrejas não podem estar divididas, elas têm que estar tudo junto. Quando a pessoa entra numa igreja, ela tem que ter opção do que a outra igreja representa também das outras, tá bom? É para líder, não é para pessoas que pegar o rebanho do Senhor Jesus e querer apresentar eles como rebanho. Exatamente. Porque a igreja realmente do Senhor é o quê? É 12 líderes. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E sobre justamente... É necessário examinar o sentido de... você falou o tempo todo, deixa eu falar. O sentido de congregar. Então isso que é muito importante. Porque você tá junto em um só lugar, em um só ambiente, não quer dizer que você tá congregando. Ou você congrega o tempo todo com qualquer pessoa o tempo todo. Porque em algum momento, quando você anda na rua, tá cheio de gente ao seu redor. Então você tá congregando ali também? Essa congregação que está escrito na palavra do Senhor? Não. Como o apóstolo já disse, a congregação dos líderes. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo deixa bem claro: mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Palavra do Senhor Jesus também, que ele falou também que o corpo dele está ausente. Palavra do Senhor Jesus, tá aí ele que falou. Exatamente. Mas ele sempre está presente. Onde é que está isso? Mateus 16 e Mateus 18, poxa. Exatamente. E quando eu escrevo uma carta que eu envio, a carta chega, mas eu nunca vou lá. Então é nisso aí, não tenta blasfemar contra as palavras do Senhor Jesus. Então, cuidado, vocês que conhecem um pouquinho a Bíblia Sagrada, cuidado que quando vocês pensam que está tentando nos atacar, você não está nos atacando. Está atacando sim a palavra do Senhor, a obra do Senhor. Porque aqui nós só faz como está escrito literalmente. E você mesmo comentou, ela mesmo comentou, Deus promete a sua presença mesmo que seja um grupo pequeno de crentes. Ele falou, deixou bem claro, onde 2 estiverem reunidos em meu nome. E aqui você já está ouvindo 2, mas tem mais de 2 pessoas aqui, reunidas em nome do Senhor Jesus. Sem contar virtualmente as milhares e milhares de pessoas que nos acompanham em mais de 25 países, todas juntas em um só espírito, levando a palavra do Senhor e o evangelho e a sua justiça a toda criatura, a toda nação, não apenas a um cubículo espaço limitado. E ali o abençoado perguntou: você acha que a igreja será arrebatada antes da tribulação? Não é o que eu acho, é o que está escrito, palavra do Senhor Jesus, que vai levar um e vai ficar o outro. Exatamente, na verdade, abençoado, não vai ter aquilo que as pessoas estão achando, que ainda vai ter oportunidade para as outras, não. Vai ser arrebatado um, né? O outro que ficar, a fera vai vir comer, tá bom? Porque ele vai morrer também. Exatamente. E ali o abençoado perguntou por que Deus abençoou a Jacó, mesmo ele enganando seu pai. Bom, uma das coisas bem claras, Jacó, o seu pai não foi enganado porque o Espírito Santo testificou para ele, ó, esse braço que você está segurando não é de Saul, e sim é verdadeiramente de Jacó. Porque ele sabia que um era peludo, o outro não era. Então, quer dizer, não teve enganação. Só que ele viu que um realmente tinha obra, um realmente era obediente, o outro não era, tá bom? Exatamente, um tinha interesse. Exatamente. E aí falou, quer dizer que seu corpo só tem braços? Não, e é justamente o que a gente afirma, que não é o nosso primeiro ponto, não é o nosso corpo, só tem mais 4 minutos. No que se refere do braço que eu falei, olha só, é porque foi através do braço que ele teve a revelação que não era Jacó, certo? Então vamos lá, entender bem. Não, mas acho que ela estava falando de outra coisa. E a igreja do Senhor é membros, que é perna, braço, olho, tudo isso. E isso é representado por pessoas, não pelo corpo da pessoa, mas sim por pessoas, certo? Então tu presta atenção que a igreja dos Senhor é membros, as pessoas são células do corpo. E ali, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é importante a gente crer nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Porque Cristo não pode estar dividido. Cristo não pode estar dividido. Se a gente ficar nesse negócio, a igreja A, B, C, D, E, estou dividindo Cristo. Por isso que é congregar o quê?
É todos os membros do corpo estão juntos, o quê? Suprindo e servindo as pessoas que estão ali. É isso aí, tá? Exatamente. A abençoada perguntou, por que um vai subir e o outro não? Explica pra mim, por favor. Porque um tem obras, um é obediente, um guarda e pratica os mandamentos do Senhor Deus, e aquele que não fizer isso é o que fica. Mateus capítulo 25, de 31 ao 46. Jesus falou bem claro, bode de um lado e ovelha do outro. Exatamente. Bode não tem frutos, ovelhas dá frutos, tá bom? Exatamente. Daí, Mateus 25, de 31 ao 46. Palavra do Senhor Jesus, que é só os benditos que vai. E a abençoada que falou que a graça é favor não merecido. Não está escrito isso na Bíblia Sagrada, não. Você pode procurar que não está escrito assim. Exatamente. A única coisa que fala sobre da graça, que muita gente acha que é a graça, o que é a graça? É a obra do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas se você for até o versículo 10, vai ver que você foi chamado para fazer as boas obras de Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a graça não salva ninguém. O que salva é o ser que fez a graça, que é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E ali, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, devemos ir à igreja porque a palavra, ela insiste em simplesmente uma religiosa com uma mente cauterizada. Ela não entende que a igreja do Senhor é o ser humano quando está em espírito. Exatamente. Tanto é que você vai lá em Atos capítulo 15, você vai ver que a igreja do Senhor andava com os apóstolos. A igreja andava com os apóstolos. Atos capítulo 17. Então pronto. Então em Atos 15 a igreja andava com os apóstolos. Então não era um negócio do tempo físico. Exatamente. E o abençoado ali perguntou, o sábado é mandamento? O Senhor Jesus no Novo Testamento deixou bem claro que Ele é o Deus não só do sábado, mas de todos os dias. Vai você ver qual o dia que verdadeiramente você quer dedicar a Ele na obra do Senhor. Agora não é para poder ficar em casa não, é para poder trabalhar. Tá Exatamente. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele, o abençoado, perguntou, bendita, qual o maior ensinamento que você aprendeu sobre sendo cristã? Que eu não sou cristã é um dos ensinamentos muito importantes, porque o título de cristão, segundo as escrituras sagradas, é um título de pagão e é um título maldito. É um apelido que foi colocado. É um apelido, é uma chacota. E com isso eu sou aquilo que o meu Senhor Deus falou que eu sou, o que o Senhor Jesus afirmou que eu sou, que o Espírito Santo afirmou que eu sou. Isso eu verdadeiramente sou, que é justa, bendita, santa. Tudo isso é galardões de promessas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Infelizmente o tempo acabou. Aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. E lá no @MilaOfertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde eu interajo com os comentários durante toda a live, respondo suas perguntas com porquê, pra quê e como, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O abençoado ele falou, citou Efésios 2, versículo 8, foi o que o apóstolo falou, leia até o versículo 10, foste chamados para fazer a boa obra. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.